Desde os primórdios do cristianismo, o anticristo é uma figura que provoca temor e fascínio ao mesmo tempo. É mencionado nas Escrituras como aquele que virá com grande poder, enganando muitos e desafiando a fé dos verdadeiros crentes. Mas e se ele já estivesse entre nós, escondido, atuando silenciosamente, e ninguém tivesse percebido? Este é o ponto que queremos explorar neste vídeo do último capítulo, investigando sinais, profecias e reflexões teológicas que indicam sua presença entre os homens. A Bíblia nos alerta sobre esta figura desde os primeiros capítulos do Novo Testamento. João, em sua primeira epístola, escreve: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, assim agora também muitos anticristos têm surgido. Por isso, conhecemos que é a última hora. 1 João 2,18. Este versículo não apenas anuncia o futuro, mas nos mostra que o engano do anticristo não é algo distante. Ele se manifesta de maneiras sutis, por meio de pessoas, ideologias e sistemas que se apresentam como benignos, mas desviam a fé e a verdade. O anticristo, portanto, não é apenas uma figura futura, mas um conceito que se aplica a diferentes tempos e lugares. Ele não precisa aparecer de forma espetacular para ser reconhecido. Muitas vezes, age em silêncio, por trás de rostos aparentemente comuns, e é justamente essa camuflagem que torna sua presença tão perigosa. O Novo Testamento nos desafia a discernir sinais e a permanecer vigilantes, pois o engano é contínuo e muitas vezes imperceptível. Historicamente, líderes que se elevaram acima da moral comum ou que manipularam massas para seus próprios objetivos, muitas vezes apresentaram características semelhantes às atribuídas ao anticristo. Desde imperadores que se proclamavam divinos, até figuras religiosas que distorceram ensinamentos sagrados, a história está repleta de exemplos que refletem o alerta bíblico. Eles não são o anticristo em si, mas mostram o padrão de engano, manipulação e sedução que esta figura exerce. Mas como identificar alguém assim em nosso tempo? É uma pergunta que nos leva a refletir profundamente. O engano do anticristo não é apenas político ou religioso. Ele é espiritual e psicológico. Age por meio da persuasão, do carisma e da promessa de soluções fáceis para problemas complexos. Ele seduz não com violência aberta, mas com a promessa de paz, prosperidade ou status, criando uma ilusão de segurança enquanto corrói a fé e os princípios de quem se aproxima. O apóstolo Paulo alerta em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 que virá um homem da perdição, que se oporá a Deus e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus ou se adora. Este texto é particularmente perturbador, pois sugere que o anticristo buscará legitimar sua autoridade, manipulando a própria noção de divindade. No entanto, Paulo também nos fornece um caminho de discernimento. O conhecimento da verdade, a vigilância constante e a fé ativa são armas indispensáveis contra esse engano. Entre os teólogos que estudaram o tema, encontramos consenso quanto à sutileza do anticristo. O teólogo brasileiro Hernandes Dias Lopes, por exemplo, enfatiza que o anticristo não surge apenas como um tirano óbvio, mas como alguém que promete soluções atraentes e manipula valores espirituais para confundir até os fiéis mais atentos. Da mesma forma, estudiosos como R.C. Sproul e John MacArthur ressaltam que sua presença pode ser percebida em movimentos ideológicos e sistemas que corrompem a verdade e induzem a humanidade ao erro sem que ela perceba. O anticristo não é apenas um personagem do futuro, mas um desafio constante à fé ativa e ao discernimento espiritual. Ele nos chama à vigilância, não ao medo. É nesse ponto que a reflexão se torna essencial. Quantas vezes ignoramos sinais sutis ao nosso redor? Quantas vezes seguimos líderes ou ideias sem questionar se realmente refletem a verdade? A história, a Bíblia e a experiência humana nos ensinam que a credulidade é terreno fértil para o engano. Nos próximos minutos,
Vamos explorar juntos as raízes históricas dessa figura, os sinais que a Bíblia nos alerta para identificar e como a sociedade contemporânea pode estar reproduzindo de forma sutil os padrões do Anticristo. Nosso objetivo é oferecer um olhar investigativo e profundo, não sensacionalista. Queremos compreender, refletir e fortalecer nossa fé diante de um mundo que frequentemente se apresenta como luz, mas esconde sombras. Ao longo deste vídeo do último capítulo, você será conduzido por uma narrativa que mistura história, mistério e teologia. Analisaremos líderes, eventos e sistemas que podem exemplificar o engano do Anticristo, sempre com base bíblica e reflexão teológica, incluindo a visão de estudiosos confiáveis. Mas, acima de tudo, queremos que cada espectador se pergunte: estou atento ao que a Bíblia alerta? Minha fé está preparada para discernir a verdade em meio à mentira? A presença do Anticristo não é apenas uma profecia distante. Ela se manifesta de formas discretas. E a vigilância espiritual é o instrumento que nos permite não sermos enganados. Cada decisão, cada escolha, cada aceitação de ideias ou sistemas deve ser filtrada pelo conhecimento da verdade. A Escritura nos chama a examinar todas as coisas, a reter o que é bom e a rejeitar o que é contrário à fé. Essa é a essência do que abordaremos neste primeiro bloco. O Anticristo pode já estar entre nós, escondido sob formas que parecem familiares ou até benéficas, mas a sua presença exige discernimento. Nosso desafio é compreender os sinais, analisar os contextos históricos e contemporâneos e fortalecer a fé ativa, tornando-nos capazes de reconhecer e resistir ao engano antes que ele se torne destrutivo. A ideia do Anticristo não surgiu do acaso. Desde os primeiros séculos do cristianismo, líderes e comunidades foram alertados sobre a existência de forças que se opõem a Deus e à verdade. Para compreender plenamente sua natureza, é necessário mergulhar nas raízes históricas das profecias e observar como a humanidade já experimentou sinais de engano e manipulação ao longo dos séculos. No período pós-apostólico, os primeiros cristãos enfrentavam perseguições e falsos mestres que distorciam a fé. O Evangelho, ainda fresco e transmitido oralmente, era alvo de interpretações que desviavam os fiéis. A palavra anticristo aparece nas epístolas de João, mas a ideia de um opositor supremo que buscaria enganar e dominar se manifesta também em textos apocalípticos e proféticos. Esses textos não apenas previam um indivíduo ou entidade futura, mas alertavam sobre padrões de comportamento que poderiam se repetir em qualquer geração. Historicamente, líderes que buscavam poder absoluto, muitas vezes se apresentando como salvadores ou mensageiros divinos, seguiram traços semelhantes aos do Anticristo. Desde imperadores romanos que se proclamavam deuses, até figuras religiosas que manipulavam massas em nome de uma suposta verdade espiritual, a história nos mostra que o engano se adapta ao contexto e à época. A leitura crítica das escrituras e dos relatos históricos revela uma constante. Sempre que a autoridade é elevada acima da lei divina, a tentação de se tornar um anticristo cresce. As profecias bíblicas fornecem pistas para identificar esses padrões. Em Daniel 7, por exemplo, encontramos a visão de 4 bestas, símbolos de impérios e forças que se levantam contra Deus e seu povo. Teólogos como John MacArthur interpretam essas imagens como representações de regimes e líderes que se opõem à verdade, prefigurando a atuação do Anticristo. Hernandes Dias Lopes, por sua vez, destaca que essa oposição nem sempre é visível de imediato. Muitas vezes, ela se manifesta de forma gradual, infiltrando-se na cultura, nas instituições e até mesmo na própria fé das pessoas. O conceito de engano contínuo é reforçado nas epístolas de Paulo. Em 2 Tessalonicenses, ele descreve o homem da perdição, que se exalta acima de tudo o que se chama Deus, usando sinais e prodígios para seduzir e iludir.
Historicamente, movimentos de heresia e distorção doutrinária podem ser vistos como manifestações desse engano, lembrando-nos que a essência do anticristo não está restrita a um indivíduo específico, mas a padrões de manipulação espiritual e moral. Ao longo dos séculos, houve momentos em que a Igreja enfrentou crises profundas, quando líderes, ideologias ou sistemas buscavam substituir a autoridade de Deus pela sua própria. A Inquisição, as guerras religiosas e até movimentos de caráter político-religioso mostram que a tentação de dominar e enganar, sob o pretexto de verdade, não é novidade. Estes exemplos históricos nos ajudam a compreender que o anticristo se apresenta sempre adaptado à sua época, explorando fragilidades humanas e espirituais. A profecia não é apenas um alerta sobre o futuro, ela funciona como uma lente para compreender o presente. Quando estudamos as características e sinais do anticristo, percebemos que a história se repete. Cada geração enfrenta enganos que testam a fé, a moralidade e a vigilância espiritual. O que difere são as formas e os contextos. Na antiguidade, o engano podia ser exercido por um imperador ou líder religioso. Hoje, ele pode se manifestar por meio de sistemas políticos, ideológicos ou culturais que distorcem a verdade e seduzem as pessoas com promessas de bem-estar e segurança. Entre os sinais históricos mais claros, podemos destacar aqueles líderes que buscaram adoração, manipularam informações para consolidar poder e atacaram a fé genuína em nome de interesses pessoais. Esses padrões se encaixam na descrição bíblica: sedução, orgulho, manipulação e oposição direta a Deus. Hernandes Dias Lopes ressalta que o discernimento espiritual é indispensável. Sem ele, mesmo líderes aparentemente benevolentes podem tornar-se instrumentos de engano. Além disso, os livros apócrifos, quando analisados com cuidado, oferecem relatos que ampliam a compreensão do anticristo e de sua atuação. Embora não sejam canônicos, eles refletem preocupações antigas da Igreja, com falsos mestres e enganos espirituais. Textos como o Apocalipse de Pedro ou o livro de Enoque, apócrifos, detalham forças e personagens que induzem a corrupção moral e espiritual, reforçando a necessidade de vigilância constante. O ponto central desta análise histórica é claro: o anticristo não surge do nada. Ele se manifesta onde há vulnerabilidade espiritual, social ou moral. A leitura da história combinada com a Bíblia nos ensina que padrões de engano e sedução se repetem, adaptando-se às circunstâncias de cada época. Reconhecer esses padrões é essencial para preparar os fiéis a discernir a verdade em meio ao engano. Por fim, refletir sobre essas raízes históricas nos leva a uma pergunta fundamental: se o anticristo já se manifestou sob diferentes formas ao longo da história, será que ele não poderia estar atuando hoje de maneira sutil entre nós? Este questionamento nos prepara para a próxima etapa do nosso estudo, onde analisaremos os sinais e características que permitem identificá-lo em nosso tempo, sem acusações diretas, mas com base em discernimento espiritual, histórico e teológico. A Bíblia nos alerta que o anticristo é uma figura de engano e sedução espiritual, alguém que se opõe diretamente a Deus e distorce a verdade para levar muitos à perdição. Diferente de um inimigo óbvio ou de um tirano transparente, ele age de forma sorrateira, assumindo formas de luz, bondade e solução para os problemas da humanidade. Para compreendê-lo, precisamos analisar seus sinais e características, tanto na Escritura quanto na história. O apóstolo João nos escreve: todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. 1 João 4:3. Aqui, o discernimento espiritual é fundamental. Não se trata apenas de ações visíveis, mas de intenções, manipulações e distorções da verdade divina. O anticristo seduz não com força física, mas com carisma, promessas de prosperidade, poder e aparente justiça.
Ele se apresenta como alguém que resolverá problemas e trará paz, mas sua obra é destruição espiritual. Historicamente, muitos líderes foram apontados por suas ações como potenciais manifestações desse padrão. Um exemplo clássico é o imperador romano Nero. Durante seu reinado, o cristianismo nascente enfrentou perseguições violentas. Nero era visto como um tirano cruel, adorador de si mesmo, que buscava poder absoluto e submetia a sociedade ao seu capricho. A Bíblia não o menciona explicitamente, mas a tradição cristã e a observação histórica levantaram suspeitas. Ele exibia traços do que as Escrituras descrevem como comportamento anticristão: orgulhoso, perseguidor da fé, manipulador e adorador próprio. A humanidade de sua época via nele um cumprimento potencial das profecias, e muitos cristãos temeram que ele fosse o próprio anticristo. Outro exemplo, séculos depois, foi Adolf Hitler. Hitler surgiu em um contexto de desesperança e crise global. Prometia soluções rápidas para a pobreza, a guerra e a instabilidade política. Ele manipulava a ideologia, seduzia multidões com discursos persuasivos e promovia um culto à sua própria pessoa. Muitos líderes e cidadãos da época chegaram a se perguntar se ele poderia ser o anticristo, pois suas ações combinavam orgulho extremo, sedução de massas e opressão sistemática. Para a fé cristã, ele exemplificou como o engano do anticristo pode se manifestar através da manipulação política, ideológica e espiritual, mesmo em sociedades modernas. Esses exemplos históricos nos ajudam a identificar padrões recorrentes: arrogância extrema, adoração própria, perseguição dos fiéis, distorção da verdade e sedução de multidões. A Bíblia confirma que o anticristo se apresentará de forma semelhante, embora a forma específica varie com cada época. Em 2 Tessalonicenses 2:3-4, Paulo alerta: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Esse texto enfatiza que o engano é contínuo e adaptável, e que o discernimento espiritual é indispensável. Entre as características espirituais, destaca-se a negação de Cristo e da verdade divina. O anticristo busca substituir a autoridade de Deus, seduzindo corações com falsas promessas. Ele atua onde há vulnerabilidade espiritual. Pessoas ou comunidades que abandonam o ensino bíblico e não cultivam uma fé ativa tornam-se presas fáceis de suas mentiras. O engano do anticristo é, acima de tudo, espiritual. Sua força não está apenas no poder político ou social, mas na capacidade de manipular a mente e corações. Além disso, o anticristo frequentemente se apresenta como solucionador de crises. Nero prometia estabilidade ao império, mas sua tirania trouxe destruição. Hitler prometia prosperidade, mas trouxe guerra e morte. A Bíblia nos ensina que qualquer promessa de salvação ou poder sem obediência a Deus deve ser questionada. Jesus mesmo advertiu: por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. O anticristo, portanto, é identificado não apenas por palavras ou aparência, mas pelo resultado de suas ações e pelo impacto espiritual que causa. Teólogos contemporâneos reforçam a necessidade de vigilância. Hernandes Dias Lopes enfatiza que o anticristo pode se apresentar sob muitas formas, incluindo líderes políticos, religiosos ou ideológicos, mas sempre deixa rastros de engano e desvio da fé. R.C. Sproul destaca que o discernimento é essencial. Sem conhecimento bíblico e fé ativa, é impossível resistir à sedução do anticristo. John MacArthur complementa: a humanidade é constantemente testada por figuras que oferecem soluções aparentes, mas que escondem intenção de dominação espiritual. É importante compreender que os sinais não se limitam a indivíduos. Sistemas de engano, ideologias e estruturas que buscam substituir Deus
ou corromper princípios bíblicos também podem ser considerados manifestações do padrão anticristão. A profecia bíblica é clara. O anticristo não é um evento isolado, mas um fenômeno contínuo que busca enganar e destruir. Ao refletirmos sobre esses sinais e características, somos chamados à vigilância. O anticristo pode não ser visível como uma figura imponente, mas sua obra é reconhecida pelo que faz ao coração humano e à fé das pessoas. Ele seduz, engana e corrompe, mas a Bíblia nos oferece o caminho do discernimento e da proteção espiritual. Fé ativa, estudo da palavra e discernimento constante. A compreensão dessas características nos prepara para o próximo passo: analisar como esses sinais podem se manifestar na sociedade contemporânea, de formas sutis e camufladas, exigindo de cada cristão um olhar atento e uma fé sólida. A história nos mostrou os perigos quando a humanidade é seduzida. Agora precisamos investigar os sinais do presente para não sermos enganados. Se a história nos mostra padrões de engano do anticristo, a pergunta inevitável é: como ele pode se manifestar em nossos dias? A profecia não é apenas uma narrativa do passado ou uma advertência para o futuro distante. Ela tem aplicação concreta no presente. O engano do anticristo hoje pode não se revelar por meio de tirania explícita ou culto público à própria pessoa, mas por ideologias, movimentos e sistemas que afastam o homem de Deus, corrompem a fé e seduzem os corações com promessas de bem-estar, prosperidade e justiça. Vivemos em uma era de comunicação instantânea, de redes sociais, de manipulação de informações e de um consumo cultural intenso. Essa realidade cria terreno fértil para a atuação do anticristo de forma sutil. Ele se manifesta onde há vulnerabilidade espiritual. Pessoas que abandonam a oração, que não conhecem a palavra de Deus profundamente ou que confundem princípios bíblicos com conveniências humanas, tornam-se presas fáceis de enganos modernos. A Escritura nos ensina: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. O alerta é claro, a vigilância diária é indispensável. Na contemporaneidade, movimentos ideológicos que prometem liberdade, progresso ou justiça sem referência a Deus podem representar manifestações do padrão anticristão. Não estamos falando de uma acusação a pessoas específicas, mas de sistemas que substituem a autoridade divina e manipulam a moralidade conforme interesses próprios. Assim como Nero e Hitler seduziram multidões, hoje muitas ideias atraem o homem pelo conforto e pelo poder temporário, escondendo um engano espiritual profundo. Um exemplo visível é a forma como a mídia e a tecnologia podem moldar pensamentos, crenças e valores. Plataformas de comunicação que priorizam entretenimento e consenso sobre verdade podem, sem perceber, atuar como instrumentos do engano anticristão. A sedução não vem com violência aberta, mas com a promessa de conveniência, reconhecimento social e aceitação, desviando o coração humano da obediência a Deus. Essa é a manifestação contemporânea do engano que a Bíblia alerta desde o início. Líderes carismáticos que se apresentam como salvadores ou solucionadores de crises também podem se encaixar nesse padrão. Historicamente, figuras como Nero ou Hitler atraíram a atenção de massas sedentas por ordem e solução, mesmo com intenções perversas. Hoje, o engano se adapta, promete prosperidade material, reconhecimento pessoal ou transformação social, mas seu efeito é o mesmo: afastar a humanidade da verdade e colocar corações sob domínio de ideologias e não da palavra de Deus. O teólogo brasileiro Hernandes Dias Lopes enfatiza que discernimento espiritual é a única proteção contra esse engano. Sem conhecimento da Escritura, oração e fé ativa, o coração humano torna-se vulnerável à sedução moderna. R.C. Sproul reforça que o anticristo contemporâneo se camufla em aparente benevolência,
oferecendo soluções rápidas e fáceis, mas que não conduzem à salvação. John MacArthur alerta que o padrão de engano permanece consistente: seduzir, manipular, substituir Deus por interesses humanos. É importante compreender também que o anticristo atua coletivamente, através de sistemas e movimentos, e não apenas individualmente. Ideologias que distorcem valores cristãos, governos que promovem leis contrárias à moral bíblica e culturas que relativizam o certo e o errado podem ser manifestações do mesmo padrão anticristão que, ao longo da história, levou sociedades inteiras ao erro e à perdição. A tentação não está apenas em líderes isolados, mas em estruturas que afastam a humanidade da verdade divina. A Bíblia nos alerta: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. O engano contemporâneo do anticristo se manifesta na sedução pelo mundo, poder, dinheiro, fama, conforto e na substituição da autoridade de Deus por ideologias humanas. Reconhecer esses sinais exige reflexão profunda, vigilância constante e uma fé que não se curva diante de promessas sedutoras. Quando olhamos para o presente, percebemos que o anticristo atua silenciosamente, camuflado em estruturas sociais, políticas e culturais. Ele não precisa de um trono visível. Sua força está em manipular valores, corações e mentes, desviando a humanidade do caminho de Deus. O desafio de cada cristão é discernir, resistir e permanecer firme na verdade, mesmo quando toda a sociedade parece seguir caminhos contrários à palavra. O padrão é claro. Como no passado, líderes e sistemas seduzem, manipulam e corrompem. Hoje a diferença é que essa atuação é mais sutil, muitas vezes imperceptível aos olhos sem discernimento. A fé ativa, o estudo da Escritura e a oração contínua são os instrumentos que nos permitem não apenas perceber o engano, mas resistir a ele. O anticristo contemporâneo não é uma figura distante, mas um desafio diário à nossa vigilância espiritual. Ao final desta análise, torna-se evidente que compreender o anticristo na era contemporânea exige atenção aos sinais, estudo da Bíblia e reflexão sobre a história. Saber identificar padrões de engano, reconhecer a sedução do mundo e fortalecer a fé são ações essenciais para resistir ao engano. A próxima etapa do nosso estudo examinará como confrontar e se proteger espiritualmente diante do anticristo, aplicando a fé ativa e as estratégias bíblicas de discernimento. A presença do anticristo, seja histórica ou contemporânea, não é apenas um desafio intelectual, mas uma batalha espiritual. A Bíblia deixa claro que o engano dele não é apenas externo, mas interno, agindo nos corações, nos pensamentos e na fé das pessoas. Por isso, compreender como confrontar essa figura exige não apenas conhecimento histórico ou profético, mas fé ativa, oração e discernimento. O apóstolo Paulo nos lembra: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. A luta contra o engano do anticristo é, acima de tudo, espiritual. Não se trata de confrontar pessoas, mas de resistir às estratégias de engano que desviam os corações da verdade divina. A armadura de Deus, composta de verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação e palavra, é a ferramenta para nos proteger das artimanhas que buscam substituir ou distorcer a autoridade de Cristo. Historicamente, vemos que aqueles que ignoraram a vigilância espiritual e se deixaram seduzir pelos líderes ou sistemas anticristãos sofreram consequências devastadoras. Nero perseguiu cristãos, promovendo crueldade e destruição. Hitler manipulou massas, disseminou ódio e causou morte em escala inimaginável. A lição é clara: o engano do anticristo sempre deixa rastros de destruição e afastamento de Deus. A diferença para o presente é que o engano pode se camuflar sob promessas de progresso, justiça social
ou soluções fáceis, tornando a vigilância espiritual ainda mais necessária. O discernimento é fundamental. A Bíblia ensina que não devemos aceitar qualquer mensagem, mesmo que venha com aparência de verdade ou autoridade, sem verificar à luz da Escritura. João alerta: todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. 1 João 4:3. Identificar o engano exige conhecer profundamente a palavra, desenvolver uma fé sólida e avaliar continuamente se aquilo que é ensinado ou promovido está de acordo com a verdade divina. Além do conhecimento bíblico, a oração é o instrumento que conecta o cristão à proteção e ao discernimento espiritual. Confrontar o anticristo não é uma batalha de força física, mas de fé. Oração, jejum e vigilância constante fortalecem o coração e a mente contra a sedução que busca desviar os fiéis da obediência a Deus. Cada decisão, cada escolha de fé e cada momento de reflexão contribuem para resistir ao engano. A defesa espiritual também inclui a comunidade de fé. A Bíblia nos ensina a nos fortalecer mutuamente, corrigir com amor e exortar uns aos outros na verdade. Hebreus 10, 24-25. O anticristo atua isolando, dividindo e enfraquecendo a fé. A comunhão cristã funciona como uma barreira de proteção, permitindo discernir juntos o que é verdadeiro e o que é engano. É importante compreender que resistir ao anticristo não significa viver em medo, mas em vigilância ativa. A fé não é passiva. Ela exige ação, estudo e comprometimento com a verdade. Por isso, cada cristão é chamado a examinar ensinamentos, movimentos e ideias à luz da Bíblia para não ser seduzido por promessas que escondem engano e afastam da salvação. Teólogos reforçam essa perspectiva. Hernandes Dias Lopes destaca que a fé sem ação é vulnerável ao engano. R.C. Sproul afirma que o discernimento só é eficaz quando acompanhado de estudo contínuo e oração. John MacArthur alerta que o anticristo contemporâneo age através de sistemas e ideologias, tornando a resistência individual e coletiva indispensável. O engano do anticristo é sutil, mas não invencível. A Escritura nos fornece exemplos de resistência. Daniel enfrentou impérios corruptos, mantendo fé inabalável. Os apóstolos pregaram mesmo sob perseguição, e os mártires resistiram à pressão de adorar líderes humanos. Essas histórias inspiram a ação. Discernir, resistir e permanecer firme na fé são atitudes essenciais para qualquer cristão consciente do engano que o mundo pode apresentar. O desafio que o anticristo apresenta é global, mas a solução é pessoal e coletiva. Cada cristão é chamado a viver vigilante, a manter a fé ativa e a fortalecer a comunhão com Deus e com a comunidade de fé. Confrontar o engano exige coragem espiritual, compromisso com a verdade e disposição para resistir, mesmo quando a sociedade ou os sistemas ao redor parecem sedutores ou convincentes. Por fim, compreender o engano do anticristo e aplicar a defesa espiritual nos prepara para a próxima etapa: revelações teológicas profundas sobre sua atuação e influência, com base em escrituras, livros apócrifos e interpretações de teólogos confiáveis. Saber resistir é uma etapa. Entender plenamente como o engano se manifesta é essencial para não sermos surpreendidos. Até agora, vimos os sinais, características e manifestações históricas do anticristo. Nesta etapa, é necessário mergulhar mais profundamente nas revelações teológicas, analisando não apenas o que a Bíblia diz, mas também o que os textos apócrifos e os estudiosos confiáveis indicam sobre sua atuação e influência espiritual. Essa compreensão amplia nossa percepção do engano e nos fortalece na vigilância cristã. A Escritura deixa claro que o anticristo é, acima de tudo, um opositor de Cristo e da verdade divina. Em 1 João 2,22 lemos: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?
Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. A negação de Cristo e a tentativa de substituir sua autoridade são marcas indeléveis do seu padrão. No entanto, essas ações não se limitam a um ataque direto. Elas se manifestam na distorção da verdade, na sedução espiritual e na manipulação das consciências. Textos apócrifos, embora não canônicos, oferecem relatos que enriquecem nossa compreensão. O livro de Enoque, por exemplo, descreve figuras que corrompem a humanidade, distorcem ensinamentos sagrados e seduzem multidões com promessas de poder e conhecimento. Esses relatos, quando comparados às Escrituras, reforçam a ideia de que o engano anticristão atua de forma sistemática e persistente, infiltrando-se em sociedades, religiões e estruturas de poder. Historicamente, líderes como Nero e Hitler refletem esses padrões de engano. Nero, com seu culto à própria pessoa e perseguição aos cristãos, ilustra como a arrogância e o orgulho podem desviar o coração humano da verdade divina. A humanidade de sua época, temendo a destruição e a opressão, associou sua conduta à figura profética do anticristo. Já Hitler, em um contexto moderno, utilizou o medo, a propaganda e a manipulação ideológica para subjugar massas, enganando corações e promovendo destruição. Ambos exemplos reforçam que o engano anticristão pode se manifestar em diferentes épocas, adaptando-se às circunstâncias. Teólogos contemporâneos aprofundam essa análise. Hernandes Dias Lopes explica que o anticristo se apresenta não apenas como inimigo visível, mas como engano sutil, infiltrando-se em movimentos religiosos, sociais e políticos. R.C. Sproul ressalta que seu poder reside na capacidade de confundir e corromper a verdade, criando sistemas que substituem Deus na vida das pessoas. John MacArthur enfatiza que, mesmo sem grandes espetáculos, o anticristo atua por meio de ideologias que seduzem corações, desviam da fé e promovem a apostasia. Além de líderes, sistemas e movimentos sociais, podem ser manifestações do padrão anticristão. Ideologias que promovem relativismo moral, valorizam o poder humano acima de princípios divinos ou incentivam a rejeição da verdade bíblica refletem a obra do engano. O desafio contemporâneo é perceber essas manifestações sem confusão, discernindo sempre a luz da palavra e da fé ativa. A atuação do anticristo é também um alerta à vigilância espiritual. Daniel, no Antigo Testamento, e os apóstolos no Novo Testamento nos mostram que resistir ao engano exige conhecimento da palavra, oração e fé firme. O anticristo procura desviar, seduzir e corromper. A resistência se constrói na intimidade com Deus, na compreensão da verdade e na rejeição de qualquer mensagem contrária aos princípios divinos. O estudo teológico profundo revela ainda que o engano do anticristo é progressivo. Ele não se revela abruptamente, mas gradualmente, infiltrando-se em pensamentos, valores e sistemas, criando uma falsa percepção de justiça, bem-estar e progresso. Esse padrão histórico e espiritual reforça a necessidade de vigilância diária, pois o engano não precisa ser visível para ser eficaz. Ele atua no coração e na mente, desafiando a fé e a obediência a Deus. Os textos apócrifos, quando interpretados à luz das Escrituras, oferecem exemplos de engano persistente. Sociedades corrompidas, falsos mestres e líderes que se elevam acima de princípios divinos. Tudo isso reforça que o anticristo não é um fenômeno isolado, mas um padrão de atuação que se repete ao longo da história, adaptando-se a cada contexto. A lição para os cristãos é clara. A vigilância não é opcional, mas essencial para discernir a verdade e resistir ao engano. Por fim, essas revelações teológicas nos conduzem a uma reflexão crucial. Compreender o anticristo não é apenas conhecer profecias ou estudar história, mas aplicar a fé ativamente. Resistir ao engano exige conhecimento da palavra,
oração constante e discernimento crítico. É um chamado à maturidade espiritual para que cada cristão possa identificar padrões de engano, fortalecer sua fé e viver de acordo com a verdade de Cristo, mesmo em um mundo que frequentemente oferece seduções disfarçadas de bondade e justiça. O engano do anticristo não é apenas um desafio do passado. Ele caminha silencioso entre nós, infiltrando-se nos pensamentos, nas decisões e nas estruturas do mundo. Ele não se apresenta com sinais explícitos, mas seduz através de promessas de poder, segurança e prosperidade, distraindo a humanidade da verdadeira adoração a Deus. A observação da história e das Escrituras nos mostra que seu padrão é constante: orgulho, sedução, manipulação e oposição à verdade divina. Hoje, o engano se manifesta em diferentes formas. Sistemas, ideologias e líderes que substituem a autoridade de Deus por interesses humanos refletem a mesma essência que provocou destruição em eras passadas. Aqueles que se deixam conduzir por falsas promessas, buscando conforto, reconhecimento ou poder sem referência à palavra, tornam-se presas fáceis desse engano. Mas a Escritura nos ensina que há luz mesmo em tempos de escuridão. Discernimento, oração e fé ativa são armas essenciais para resistir. Viver vigilante significa perceber os sinais sutis do engano. Ele se esconde em discursos convincentes, em soluções aparentemente justas e em ideologias que prometem progresso sem considerar a verdade divina. Muitos se perdem sem perceber, atraídos por promessas que parecem humanas demais para falhar. Mas a fé nos dá clareza. Qualquer caminho que rejeite a autoridade de Cristo e distorça os princípios bíblicos deve ser cuidadosamente analisado e resistido. Não é apenas uma questão de observar líderes ou sistemas, mas de examinar o coração humano. O anticristo atua nos desejos, nas vontades e nas decisões, tentando desviar cada um do compromisso com Deus. A oração, a meditação na palavra e a comunhão com outros cristãos fortalecem o espírito, tornando possível reconhecer a sedução e rejeitar o engano antes que ele tome raiz. A história oferece lições claras. Líderes e movimentos que se elevaram acima da verdade divina provocaram destruição e afastaram multidões da fé. Mas cada exemplo serve como alerta, não como condenação. O padrão é o mesmo: sedução, manipulação e opressão espiritual. Hoje o desafio continua, adaptado às circunstâncias contemporâneas, exigindo de cada cristão um olhar atento e uma fé firme. A vigilância cristã é, portanto, ativa e diária. Não se trata de medo, mas de discernimento. Não de isolamento, mas de fortalecimento espiritual. Cada decisão, cada reflexão, cada ato de fidelidade é uma resistência ao engano que circula em diferentes formas no mundo. O anticristo não precisa de visibilidade para agir. Ele influencia onde há fragilidade espiritual, e é exatamente aí que a fé deve se firmar. A palavra nos lembra que a verdade e a luz sempre prevalecerão. Mesmo quando o engano se disfarça e promete soluções rápidas ou seguras, a presença de Deus permanece inabalável. A fé ativa nos permite enxergar além das aparências, resistir às seduções e manter o coração alinhado com a verdade de Cristo. O anticristo pode operar em silêncio, mas a vigilância, a oração e a comunhão fortalecem cada cristão contra suas estratégias. Ao final, resta um chamado simples, porém profundo: permanecer atento, resistir às seduções do mundo e confiar na proteção e na verdade de Deus. A vigilância não é uma escolha opcional, é a manifestação da fé viva. O engano existe, se adapta, mas não tem poder sobre aqueles que permanecem firmes, conhecendo a palavra, fortalecendo o espírito e vivendo a fé com ação e discernimento. A história, a profecia e a experiência contemporânea convergem para um ponto: a fé que observa, a fé que discerne, a fé que age. Essa é a arma que mantém o coração humano seguro diante do engano.
O anticristo pode tentar enganar, confundir e afastar. Mas aqueles que permanecem vigilantes, firmes na verdade e comprometidos com Cristo, encontram proteção e luz mesmo nas sombras mais densas do engano humano. Jesus Cristo, em seus ensinamentos, nos oferece a visão mais clara e direta sobre como permanecer firmes diante do engano. Ele nos alerta para não nos deixarmos seduzir por aparências, riquezas ou promessas de segurança que desviam o coração da verdade. Suas palavras nos conduzem a um entendimento profundo. A vigilância não é apenas sobre identificar o erro ao redor, mas sobre manter o coração puro, a mente alinhada com a palavra e a vida dedicada à prática do amor e da justiça divina. Ao observar o mundo ao nosso redor, é possível notar a sutileza com que as tentações e os enganos se apresentam. Jesus nos ensinou que os últimos tempos seriam marcados por confusão e falsas seguranças, mas também enfatizou que aqueles que permanecem atentos, firmes na fé, jamais seriam iludidos totalmente. Ele nos chamou a ser sal da terra e luz do mundo, indicando que nossa própria vida, guiada pelo Espírito, se torna um farol contra a escuridão do engano. O Mestre nos instruiu a orar continuamente e a vigiar em espírito e verdade. Essa vigilância não é passiva, é ativa, prática e diária. Significa examinar cada decisão, questionar cada promessa que parece demasiado fácil e buscar discernimento em todas as situações. Jesus nos deixou claro que o engano frequentemente vem disfarçado de bondade, progresso ou justiça, mas que a verdade divina permanece imutável e reconhecível àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Além disso, Cristo nos deu exemplos de coragem e resistência. Ele enfrentou a sedução e a tentação em seu ministério, mostrando que a fidelidade à palavra de Deus requer firmeza, oração e conexão contínua com o Pai. Assim, cada cristão é chamado a seguir esse mesmo modelo, reconhecer a presença do engano, confrontá-lo com a verdade e não se afastar de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece seguro e tentador. A comunhão com outros irmãos na fé também é uma das orientações de Jesus para resistir ao engano. Ele nos ensinou que a vida em comunidade fortalece o discernimento, permite o aconselhamento sábio e cria uma rede de apoio espiritual que nos protege contra desvios. O engano prospera no isolamento e na negligência espiritual, mas a fé coletiva, baseada em oração, estudo da palavra e prática do amor, se torna um escudo contra qualquer artimanha. Portanto, seguir a visão de Cristo é mais do que reconhecer o engano do anticristo. É cultivar uma vida de fidelidade constante. Cada ato de obediência, cada momento de oração, cada decisão tomada à luz da verdade divina é um passo para se manter firme, mesmo em meio à pressão, às seduções e às ideologias que distorcem a realidade espiritual. Jesus nos mostra que não estamos desamparados. O Espírito Santo é o guia que ilumina, fortalece e revela os caminhos de resistência. Por fim, a mensagem de Cristo reforça o que já sabemos pela história e pela Escritura. O engano pode se apresentar de inúmeras formas, mas a fé, quando viva e prática, nunca será derrotada. Nossa missão é clara: discernir, resistir e permanecer firmes. É confiar na palavra, viver em comunhão com Deus e agir de acordo com os princípios que Ele nos deixou. Assim, mesmo quando o mundo parecer estar sob a sombra do engano, a luz de Cristo nos mantém seguros, vigilantes e prontos para resistir à sedução do anticristo em todas as suas manifestações. O chamado final permanece. Não se deixe enganar. Fortaleça sua fé, permaneça em oração e viva a palavra. A visão de Jesus nos guia, nos protege e nos lembra que, mesmo diante da escuridão, a luz da verdade divina sempre prevalecerá. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero fazer um convite especial.
Inscreva-se aqui no canal Último Capítulo, ative as notificações e faça parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Deixe o seu like, porque isso fortalece muito o alcance do conteúdo. E escreva nos comentários a sua reflexão. Sua participação edifica não só a nós, mas a todos que acompanham. O canal não é apenas um espaço de vídeos, mas uma comunidade de fé, discernimento e esperança. Quanto mais você interage, mais ajudamos uns aos outros a permanecer firmes na verdade. E se quiser caminhar ainda mais perto, me siga também no Instagram e no TikTok. Lá eu compartilho mensagens rápidas, reflexões e trechos que podem fortalecer sua fé no dia a dia. Juntos, vamos manter viva essa chama da verdade e espalhar a luz da palavra de Deus em meio a tantas vozes confusas deste tempo.